Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live do Versão Bugrina, dessa vez com um convidado bem especial, hein? Fernando Gaúcho, artilheiro do Guarani na Série C de 2008. Só aguardando ele entrar aqui. Vamos ver aqui. Enquanto isso, vai chamando o pessoal aí. Pera aí, só um pouquinho aqui. Vamos ver se o Fernando já tá aqui online. Opa, o Fernando entrou. Aguardando aí a aprovação do Fernando Gaúcho. Ô, Fernando Gaúcho! Fala, meu amigo, tudo bem? Ah, tudo ótimo. Eu não poderia deixar de agradecer aí pela sua participação e já começar a live cantando Fernando Gaúcho, Fernando Eita. Gaúcho. Bom demais, né? Eu que agradeço o convite aí de estar participando dessa live aí, versão Bugrina, sempre acompanhando aí tudo que é do Guarani, a gente está sempre de olho e com certeza a gente vai ter muita história boa para a gente estar falando aí. Opa, vamos ver o que a gente consegue falar dentro de uma hora, né? É um Passa tempo rápido, né? pequeno, né? Passa muito rápido, né? Fernando. E aí, Fernando? Tudo bem? Você está morando no Rio Grande do Sul? Na realidade, eu tenho apartamento em Campinas, né? Aí, mas eu tô em João Pessoa resolvendo umas coisas aqui. E a família toda é lá de Porto Alegre, né? Então tô passando frio lá, tá muito gelado lá. E, e é isso aí. Ah, frio demais. Mas aí o frio você já está acostumado, né? Então, o frio lá de João Pessoa é 25 graus, né? O frio lá, É, né? é bem diferente, né? Acabei de falar agora com a mãe, realmente está muito frio lá. E agora essa época de inverno, né? Então tu imagina, o bicho pega lá. Não, o pessoal lá no Nordeste, quando dá 30 graus, já está comprando blusa já, de frio já. É Porque bem lá é muito diferente, né? calor. É bem diferente daqui. E aí, Verdade. Fernando, hoje você está com 40 anos, né? Sua profissão hoje é diretor executivo, né? Tá É estudando verdade. aí? Foi. Eu parei de jogar em 2017, né? Foi um fim de carreira mais ou menos programado, né? Até porque eu já estava com 37 anos, então a idade já começa a pesar, né? A gente já não tem a mesma forma física, tudo. E aí eu entrei para essa área de gestão, onde eu vinha me preparando já há algum tempo, sabe? Essa transição ela é bem complicada pós-campo, né? Porque eu joguei durante 20 anos, né? Atuando como atleta profissional. E depois essa transição ela é muito complicada. E para isso, eu acho que uns 3 anos antes de eu parar, eu já vinha mais ou menos me preparando, né? E tentando entender aquilo que eu queria seguir, né? Sim. Pensei de certa forma em ser treinador, recebi alguns convites para seguir na área de empresário, mas a minha identidade foi justamente com a gestão, sabe? Que eu sempre gostei. Passei em muitos clubes aí que tinham um trabalho de gestão muito incrível, muito profissional. Então, acho que isso me deu esse stand-by, de eu ficar imaginando e pensando. E nesses 3 anos eu fui procurando me interagir e procurar estudar bastante para saber se realmente era isso que eu quero. E graças a Deus, nesses 2 anos, 3 anos que eu estou atuando, criei uma identidade muito grande e estou muito feliz naquilo que eu estou fazendo. Ah, que bom. Conseguiu se identificar rápido, né? Porque geralmente o cara que joga bola, ele pensa já em ser técnico, né? Você já foi pelo lado aí dos bastidores, né? Do Na realidade, administrativo. exato. Eu pensei muito na questão até da estabilidade, né? Que, querendo ou não, a gente sabe que, infelizmente, é da nossa cultura, né, do futebol brasileiro, essa questão de troca muito rápida dos treinadores, não dão um tempo, uma projeção, né, de trabalho. E então isso é um pouco complicado, né? Então, nessa área da gestão, tu tem um tempo, tu faz um planejamento, tu tem uma metodologia de trabalho que tu possa seguir, tu possa implantar no clube.
E querendo ou não, eu tenho essa experiência, né, de ter atuado em mais de 28 clubes, então foi muito tempo que eu atuei como no futebol e pude trazer isso com muito profissionalismo agora para essa área. Tem uma vasta experiência aí, né? Que pode contribuir com os clubes, né? Verdade. E então você começou lá a carreira de diretor executivo no Serrano, né? Isso, E encerrou lá no Botafogo, né? Foi seu último clube. Conta um pouquinho aí isso. da sua passagem aí na Paraíba. Olha, esse clube que eu encerrei a carreira chama Grêmio Serrano, né? É um clube pequeno, um clube sem estrutura. Na realidade, em 2016 para 2017 eu ainda estava atuando, né, como atleta. Joguei no Campeonato Paraibano pelo clube. E em seguida o presidente me fez um convite para que eu pudesse fazer um projeto e abandonar os campos, né? Fazer um projeto para estar do lado dele. E já vinha mais ou menos o que eu tinha planejado, né? De ter essa oportunidade. E eu resolvi encarar, né? Foi um desafio muito grande, né? Porque um clube Sim, onde tem uma rivalidade de dois clubes locais muito grande, né? Que é o Campinense e o 13. Então, o Serrano, um sim, clube pequeno, sem estrutura, sem torcida, recente a subido, né, para a primeira divisão. Então, foi um trabalho minucioso, foi um planejamento que eu tive que organizar com muita cautela. Muitas vezes a questão financeira ela atrapalhou muito, né? Os clubes aqui da Paraíba eles recebem um incentivo do governo, né? Chamado sim, Gol de Placa. Esse é um valor que é repassado para os clubes e eles têm gerir o futebol, né, na competição com esse valor. Esse valor é pago, parcelado. Então, tu imagina, tu tem que montar uma equipe, montar um planejamento e tu recebe, a única verba que tu recebe do clube, tu recebe parcelado. Então, foi muito difícil, sabe? Mas todo o desafio, né, eu acho que se torna mais satisfatório quando acontece isso, né? E eu sim. peguei realmente esse clube, eu encarei com toda a seriedade, eu praticamente fazia tudo, né? Além de executivo, eu era o gerente, eu era o supervisor, eu era o cara do marketing, eu era O assessor de marketing. jogador, Caramba, foi muito trabalho, sabe? Mas graças a Deus a gente conseguiu montar um planejamento bacana, a gente fez uma inauguração, divulgação também desse trabalho para a imprensa, a gente fez uma apresentação, né, com alguns empresários da cidade também, de um projeto a longo prazo, né? E dentro desse projeto, realmente estava a permanência do clube na primeira divisão e a busca por uma vaga numa Série D do Brasileiro, né? Que, querendo ou não, te sim. dá um calendário anual e te dá um respaldo até financeiro, né? Com a verba que às vezes recebe da CBF. E graças a Deus foram indo, cara. Então, graças a Deus deu tudo certo. A gente fez um trabalho bem bacana. Ficamos em terceiro lugar no Campeonato Paraibano. Ó, bacana, hein? E realmente deu essa vaga para da Série D, né? De 2019. E foi isso, cara. Foi um trabalho de divulgação muito grande. O Serrano é conhecido por ser o clube formador do Hulk, né? Jogou na seleção, É, agora tá na China. Então, querendo ou não, ele já tem uma história, já tem um legado. E após isso, né, após esse trabalho, eu recebi o convite do Botafogo da Paraíba, né? Na realidade, sim, o primeiro convite foi para fazer parte de uma gestão de coordenador das categorias de base, né? E aí, prontamente, eu aceitei o desafio. O Botafogo é um dos clubes mais organizados do estado e da Paraíba, né? É um clube de massa, um clube de torcida, né? Tem um calendário áspero, né? Tem as competições, Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro, né? E de imediato eu cheguei nessa competição, cheguei nesse clube para fazer um trabalho de coordenação, né? Praticamente foram 2 meses e meio que eu fiquei atuando. Nesse segundo semestre, o clube disputou a Copa do Nordeste Sub-20, né? sim. Então foi um trabalho bem bacana de início, sabe? Até para a gente conhecer o clube, né? Os resultados até de imediato não era tão importante. O importante realmente era a gente montar uma equipe competitiva e começar a Arrumar a desenvolver. casa primeiro, né? Exato. E após a competição, devido a algumas mudanças que existiu no clube, eu recebi o convite para exercer a função de executivo de futebol. Aí já é um cargo com uma nomenclatura bem maior, né? Já é bem mais expansivo, já pega todos os Sim. departamentos de futebol do clube. E onde foi uma experiência única, graças a Deus as coisas aconteceram de uma maneira muito positiva, muito aprendizado para mim, né? Por estar numa fusão, né, de um clube pequeno, um clube menor, não gosto de falar de um clube pequeno, clube menor,
e aí para um dos maiores clubes do estado, né? Então foi um salto muito bacana. Conseguimos montar uma equipe bacana, competitiva, né? Conquistando esse Sim. título do Campeonato Paraibano, conseguimos chegar em fato inédito também na final da Copa do Nordeste, né? Acabamos perdendo para o Fortaleza, né? Nessa final. E o objetivo principal, né? Que era o acesso para a Série B, infelizmente não aconteceu. Mas foi muito bacana, cara. Foi um trabalho muito, muito interessante e foi um aprendizado muito grande nessa minha carreira. Muito bom. O Botafogo é um dos maiores clubes da Paraíba, mas há muito tempo ele está na sombra de Campinense e 13, né? O Campinense até mais representativo, né, na Paraíba, jogou Série B recentemente. Recentemente não, subiu com a gente, né? Jogou Série B. O 13 já é grande lá, né, em Campina Grande, e o Botafogo é grande, mas ele estava muito, muito, assim, estava apagado, né? O Botafogo estava apagado. Agora ele está numa crescente, bateu aí umas 2 vezes na trave para subir da Série C para a Série B, mas é um trabalho aí que leva tempo, né? Então você contribuiu uma parte aí, né, pro Botafogo, e quem sabe, né, esse ano aí eles não desenvolvam aí uma continuidade aí no seu trabalho e, né, consiga aí a ascensão. Com certeza. Não, o Botafogo hoje ele já tem uma estrutura de Série B. Isso com certeza, né? Ele tem uma área muito grande lá de centro de treinamento. Poucos clubes até de Série B têm essa área, né? João Pessoa é uma cidade encantadora, maravilhosa, entendeu? O Botafogo hoje ele necessita um acesso, sabe? Até para uma mudança de patamar, entendeu? Tem uma torcida muito apaixonada, é um clube a quem eu tenho um respeito muito grande e eu creio que logo, logo o Botafogo vai chegar numa Série B aí e aonde que vai criar um corpo mais, até em termos financeiros, né? E consegue realizar um trabalho aí a longo prazo aí, se mantendo numa Série B. É isso aí. Boa sorte aí pro Botafogo aí da Paraíba. O Belo. O Belo, o Belo. Gaúcho, eu achava que você tinha iniciado a carreira no Ituano, porque eu vi muito seu nome ligado ao Ituano, né? Mas na verdade você começou lá no Rio Grande do Sul, né? Você começou na base do Grêmio, Isso. e aí foi dispensado, e aí foi jogar no Caxias. Conta aí pra gente, que é o cara que deu o up aí pra você, no Rapaz, Caxias. é verdade. A minha base foi toda, praticamente foi o juvenil, né? Praticamente foi, eu acho que 1 ou 2 anos ali. Eu participei de um projeto piloto que o Grêmio sempre fez, né? De captação de alguns atletas. Depois eu subi para o juvenil, né? No juvenil, quem era o treinador era o Kleber Xavier. E Sim. aí a gente sabe que um clube como o Grêmio, né? Que é um clube grande, um clube que tem uma estrutura fantástica, tem uma representatividade na base muito grande. O nível de competitividade é muito alto, né? E chegou um Sim. ponto, né? Que acabei não dando continuidade, né? Lá no Grêmio. E aí eu tava com 16 para 17 anos. E aí meu paizinho querido, que hoje não tá mais entre a gente, meu pai falou, meu filho, nós temos que trabalhar. Tu tem que escolher, eu tô Né? futebol, vou trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de informática lá em Porto Alegre, dos meus amigos. Onde que trabalhava lá, o Carlos Alberto, lá, que é um dos amigos que eu tenho em Porto Alegre. E aí trabalhei, só que não era aquilo que eu queria, né? Eu sempre tinha esse objetivo de seguir minha carreira. E aí alguns amigos lá da rua, lá, Tomato, Vinícius, lá, que é um dos amigos meus, Chico, enfim, sempre me incentivando para que eu pudesse buscar esse meu sonho, né? Até porque entre eles Sim. lá na Várzea, vamos dizer assim, eu sempre era o destaque, né? E aí eu consegui uma avaliação no Caxias, onde eu fiquei uma semana lá, fui aprovado, eu voltei a Porto Alegre, pedi demissão e fui seguir esse meu sonho. Então foi um início, né, muito complicado, né, porque Caxias é uma cidade muito fria, é Sim. abaixo a temperatura muito baixa, morava embaixo da arquibancada, aquela dificuldade toda no início, né? É. Mas graças a Deus eu consegui me adaptar o mais rápido possível. Eu fiquei 2 anos no Caxias, me profissionalizei no Caxias. E quem me puxou da base dos juniores do Caxias, né, para o profissional foi o Tite, né? Casualmente, hoje o técnico da Grande seleção Tite. brasileira. Então foi muito bacana. E eu estava no fim do meu contrato no Caxias, né? Teve um jogo que eu fiz lá chamava Copa Fácil, se eu não me engano. E o treinador do Grêmio estava lá, porque eu tinha idade de júnior ainda, né? O Kleber Xavier.
veio conversar comigo após o jogo e fez o convite para me retornar para o Grêmio. O mesmo treinador que me dispensou em 97, né? Foi o mesmo que me levou para o Grêmio novamente. Só que agora de outra forma, né? Já como profissional. Sim. Eu ainda tinha idade de juniores, então ainda disputei uma Copa São Paulo pelo Grêmio. E na época era o Antônio Lopes, que era o treinador, acabou me puxando. Eu, o Cláudio Pitbull, tinha alguns outros atletas da base que permaneceram durante o ano inteiro no Grêmio, onde que foi fantástico, né? Experiência única. Então eu considero hoje o Grêmio e o próprio Caxias, né, como essa minha base de preparação de categoria de base para me enfrentar essa carreira de atleta. E fiquei um ano no Grêmio, depois eu fui para São Paulo e aí comecei na história do Ituano. Aí começou a história no Ituano, né? Onde você teve grandes conquistas aí. Você foi campeão paulista, subiu a Série C. Verdade. Você foi campeão na Série C, né? Foi, 2003, campeão da Série C. E vice-campeão da Copa Paulista também. No Exatamente. mesmo ano. No mesmo ano, exato. E com o Santo André também, hein? Já rivalizou com o Santo André nesse ano aí, né? Verdade, tinha uma rivalidade muito grande, né? Foi na Série C e depois nessa Copa. Então, na Copa Paulista. o Ituano foi um clube a quem eu juntamente com o Guarani, foi um dos clubes que eu mais atuei, né? O Ituano foram quase 7 anos de contrato, né? Após a minha vinda do Grêmio, eu cheguei em 2001, né? No Ituano. O Ituano disputava a Série A2. Eu rapidamente consegui um entrosamento fácil, a gente conseguiu o acesso, né? Foi um dos artilheiros da equipe. No ano seguinte, já disputando o Paulistão, a gente conseguiu o título, né? Na oportunidade era sem os clubes grandes, né? Que estava no Rio São Paulo. Fomos campeão paulista e fomos vice do Super Paulistão, né? Onde a final foi contra o São Paulo. Isso. E aí foi uma projeção. Eu estava novo, com 22 anos, né? Surgiu um primeiro contato para mim ir para o Flamengo, né? Do Rio. Eu com 22 anos, né? E sendo um dos artilheiros do Campeonato Paulista, que a gente sabe que é a competição mais importante, né? Em termos de estadual no Brasil. E acabei indo para o Gama. O Gama estava na Série A do Brasileiro. Joguei o Brasileiro pelo Gama. Depois retornei para o Ituano, né? Joguei um Paulistão novamente pelo Ituano em 2003. E a Série C, onde que a gente adquiriu o título, né, de campeão. E também o vice dessa Copa. 2004, eu fiz um jogo só pelo Ituano, pelo Paulistão. E aí eu fui para a Europa, né? Fui para Portugal, onde fui disputar o Campeonato Português. Também foi uma experiência única também, jogar na Europa, né? Jogar em Portugal. Não tinha tanta dificuldade da língua, né? Era bem tranquilo. Eu não entendo muito bem os caras, não. Eles dão umas enroladas, viu? Acho que eu entendo mais o inglês do que o... Então, olha só. Aí não dá, aí não tem jeito, não. E aí foi bacana, cara. Em 2004, Portugal sediou a Eurocopa, né? Então, os estádios todos reformados. Jogamos o último jogo nosso contra o Porto, que foi o atual da Champions League na época. Então, foi muito legal, cara. Foi uma experiência única. Depois retornei para o Ituano, no fim da temporada. Ainda joguei o Paulistão em 2005, né? Joguei ainda o Paulistão pelo Ituano. Aí, o segundo semestre, eu fui emprestado para o Paraná Clube, que estava na Série A do Brasileiro. Também foi fantástico também. Fizemos uma campanha monstruosa. Conseguimos conseguir a vaga, né, da Sul-Americana nessa época. E aí comecei a rodar, né? Aí me desliguei do Ituano em 2006. Eu fui para o Noroeste de Bauru, né? Onde que a gente também disputou a Série C lá e o vice-campeonato do interior, né? Acabamos perdendo. 2007, eu fui para o Remo disputar a Série B. E aí o Remo estava com uma condição muito difícil naquela época, salário atrasado. Aí eu recebi o convite do presidente do ADAP Galo Maringá para mim vir jogar uma copinha, né? No Paraná. E já uma renovação já para o estadual, entendeu? E aí lá em Belém do Pará, o treinador que me levou, que foi o Ademir Fonseca, foi demitido. E aí eu fiquei apenas 4 jogos lá e pedi desligamento do clube e fui para o ADAP Galo Maringá. E aí fui nessa copinha, fiz 8 jogos, 8 gols, foi muito bacana. Renovei para o ano seguinte.
E aí começou um momento muito difícil da minha carreira, que foi a questão da doença do meu pai, né? Isso foi bem complicado. É. E aí foi exatamente no tempo que foi a transição para a ida do Guarani, né? Então, no momento mais difícil da sua carreira, da sua vida, né, pessoal, você estava dando um up enorme na sua carreira, que era a chegada ao Guarani, né? Verdade. Nessa época, né, eu ainda joguei o estadual alguns jogos, e aí meu pai faleceu dia 1º de abril, né? E aí eu fiz apenas 2 gols no estadual, acabei voltando a Porto Alegre, né? Até para ficar com a minha família, nesse momento difícil. E aí por diante foi um momento muito complicado, né? Eu nunca tinha ficado desempregado, e aí É. as coisas não estavam surgindo. E depois, com o tempo, fui entender, né, que Deus permitiu que eu ficasse com a minha família nesse momento difícil, né, de perda. E casualmente, depois, né, me surge essa oportunidade do Guarani, através do empresário lá de Porto Alegre chamado Augusto Nogueira, que é um grande amigo. Surgiu esse convite, né? O Augusto ele já tinha sido empresário do Luciano Dias, quando o Luciano atuava como zagueiro do Grêmio. E Sim. aí, levei meu material para ele. Eu conversei eu lembro até hoje, levei o meu material na segunda-feira para ele. E na quarta-feira ele me liga, falou: arruma tuas coisas que nós vamos para Campinas. Fechei no Guarani para ti. Aí foi um momento, cara, de muita alegria, né? Voltar ao Sim. futebol e voltar para um clube, né? Como o Guarani, que tem uma história gigantesca, né? Poucos sabem, É. mas quando eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu saí de Porto Alegre, eu fui para Campinas, para o Guarani, para fazer o Foi. teste no Sub-15. Olha só, velho. Verdade. Essa Acabei é ficando inédita, apenas, hein? acabei ficando só 15 dias, né, em Campinas. Morei embaixo das arquibancadas ali. E aí eu muito novo, né, nunca tinha saído. Aí liguei para a mãe e falei: vamos embora que eu tô com saudade de casa. Ah, Então muito foi novo, isso. né, cara? Não, muito novo é complicado, entendeu? Mas É, olha como que é as coisas, né? Depois de tantos anos eu volto pro Guarani e aí eu comecei a construir uma história linda dentro desse clube. com certeza. E de técnico, assim, você considera muito aí o Luciano Dias como um grande professor aí na sua carreira também? Com certeza, né? Primeiro, por ter me dado essa oportunidade, né? Obviamente que ele tinha na época mais opções de atacantes para trazer. Ele viu meu Sim, material e até pela indicação do Augusto, ele acreditou e confiou no meu potencial, né? Então eu tenho realmente um carinho muito grande para o Luciano. Ele é um grande gestor, um grande líder, um dos melhores treinadores também que eu já trabalhei, né? E sim, essa história no Guarani, né, do acesso de 2008, deve-se muito a ele, né? Pela maneira dele trabalhar, da maneira profissional. O Marco Antônio, que era o auxiliar dele. Enfim, tinha muitas pessoas envolvidas, né? Naquele sim, acesso. Foi como eu falei, foi um momento difícil, né? Que eu vinha passando e eu recebi um carinho gigantesco, né? Da torcida do Guarani, dos funcionários, dos atletas, entendeu? Me receberam muito bem. Eu acho que essa evolução dos gols e desse momento que eu passei, eu acho que foi até uma forma de gratidão, sabe? Por tudo aquilo que eu sim. recebi. Um carinho muito grande. Então, o Guarani, ele realmente está guardado no meu coração. É isso aí, um momento aí, declaração de amor, que é eterna. Sei que você é bugrido, da É pele e nóis. osso. Tamo junto aí. Aí, ó, quando acabar essa pandemia aí, dá uma passada lá no brinco lá, reforça a gente na arquibancada pra gente ganhar uns títulos aí, torcendo Com pelo certeza. Bugrão, né? O Guarani, assim, ó, ele me deu, né, além de uma visibilidade muito grande, né, em termos de carreira, né, porque, Sim, pô, tu conseguir fazer 17 gols numa Série C, ser o vice-artilheiro do Brasileiro, conseguir um acesso importantíssimo para o clube. O Guarani é gigantesco, as pessoas, de repente, elas não têm o discernimento do tamanho que é o Guarani, cara. É uma força muito grande, entendeu? sim, O Guarani me proporcionou, além dessas alegrias, muitos amigos em Campinas, né? Tanto do meio de comunicação, né, de imprensa, como amigos como Cláudio Corrente, que é um grande amigo, Amoroso, que em 2009 tive o privilégio de jogar um derby ao lado dele, né? Enfim, tem um carinho muito grande, realmente, por muitas pessoas em Campinas. Tem minha filha, né, que mora em Campinas, com a mãe, né? E então o Guarani realmente está na minha vida e está no meu coração.
Com certeza. Fernando, você lembra quando que você estreou no Eu lembro que Guarani? foi contra o Ituano, O no Brinco. Ituano, que faz parte O da sua Ituano. vida aí, ó. Tu viu só? É a lei do ex, né? É, a lei do ex. E aí foi no Ituano, foi 2-0, eu fiz os dois gols. Se eu não me engano, acho que foi 2-0 ou 2-1. Não, E eu. você estreou contra o Ituiutaba. Ituiutaba, pronto. Isso, Ituiutaba na segunda fase da Série C. É, Aí você entrou no segundo tempo no lugar do Dairo. Isso isso, na foi primeira isso mesmo. rodada da segunda fase. Aí Isso. já na próxima rodada contra o Ituano, você já entrou como titular. Foi, Aí foi, foi. foi lá em Itu, 2-1 pro Guarani. Mas não tinha rolado o seu gol ainda. Gol do Marcinho, se não me engano, né? O segundo. Juari e É, no, Marcinho. o Juari, olha, o Juari foi Ah, muito xingado no jogo que você estreou, não, que você fez os gols, os primeiros gols em no, casa. no Foi Guarani, Inter. em Isso. casa. Nossa, o que ele foi xingado aquele jogo lá, toda a bola vinha pra ele e aí ele errava. Aí a torcida não perdoava, não perdoava, não perdoava. Aí no segundo tempo lá, você aproveitou lá duas bolas e já meteu lá pro gol lá, fez 2 a Foi. 0 no Ituano, no Ituano. No Ituano. Foi isso aí mesmo. Realmente, você tem razão. É que começou, me marcou mais realmente no momento que eu fiz o primeiro gol com a camisa, né? E aí foi em casa, então realmente ficou na minha memória esses primeiros gols. Foi, aí você já comemorou, já fez aquela comemoração assim, esticando os braços, tal, o aviãozinho. É, Ainda não tinha rolado a flechada, né? verdade. Você lembra com quem você estreou a flechada? Olha, na realidade foi assim, a Flechada foi a gente tinha um grupo muito unido, cara. Era muito legal nosso vestiário, era muito divertido. E aí eu conversava muito com o Rock, né? O Rock era o lateral esquerdo. E o Rock sempre falava, pô, Gaúcho, faz alguma comemoração, cara. Tu tá no momento bom, cara. Não Toda hora é? fazendo gol, vamos inventar alguma coisa. E aí veio a ideia do Índio Bugre, né? Que é o Sim. mascote do Guarani. E aí foi o jogo, se eu não me engano, contra o Duque de Caxias, que eu fiz o gol. E aí eu lancei a primeira flecha, que realmente aí ficou marcado. O tobogã abraçou com carinho. Então foi, cara, foi muito legal. Foi uma emoção única. E aí depois dessa flechada eu percebi que teve um respaldo, né? Um carinho muito grande. Teve uma E aí proximidade com a torcida, né? exatamente. E aí foi todos os jogos, cara. Graças a Deus eu pude manter uma sequência, né? De praticamente Sim. quase todos os jogos eu vinha marcando. E aí mandar uma flechada ficou essa marca registrada. Então, e assim, eu comecei a torcer pro Guarani em 94, mas eu não peguei o time assim do Amoroso, Alminha e tal. Eu Aham. comecei a acompanhar mais o Guarani em 99. E aí, os nossos artilheiros, tipo assim, o artilheiro do Guarani no campeonato, 4 gols. O artilheiro do Guarani, 7 gols. Tipo, Aham. você chega, meu, já faz 17 gols na Série C. Eu falei, caramba, velho, o cara meteu gol pra caramba, né? Foi. E assim, falta pro Guarani, tipo, o cara que bata aqui no peito e fala assim, ó, eu sou Guarani, eu vou meter umas flechadas aqui pra torcida, sabe? Uma identificação. E assim, o que eu lembro que você foi o primeiro cara que tornou essa identificação com a torcida, sabe? Resgatou, né? É, então, e assim, o Davó, ele tinha feito um gol lá contra o Paraná, mas aí foi anulado, ele mandou a flechada. O Viola, né, que veio depois, não, veio antes, na verdade, Não é. 2004. Ele dava umas flechadas. Só que o Viola, ele tem uma personalidade forte, e aí ele assume essas brincadeiras aí, né? Mas Aham. eu sinto assim que falta essa proximidade de jogador se identificar mais com o clube, entendeu? Verdade. Eu acho que isso fez resgatar realmente essa identidade que tem que ter com o torcedor como atleta, né? A maior satisfação minha e de muitos atletas ali era entrar no brinco e ver aquela torcida ali, cara, sabe? Isso motivava muito. Às vezes a gente, antes de entrar pro aquecimento, a gente queria saber se tinha bastante gente lá fora, se já tinha bastante gente no estádio. Então, para te ver o quanto que é importante o torcedor, né? Ainda mais do Guarani, que sempre nos apoiou, sempre foi guerreiro, né? Sempre acompanhou, sempre torceu.
Então a gente sentia isso, cara. Então foi um resgate, eu falo assim, né, dessa proximidade, né, com o torcedor. É uma forma de carinho, né, quando eu mandava flechada, uma forma de gratidão, de agradecimento ao torcedor. Muitas vezes a gente era cobrado, que é natural, o torcedor é emoção, a gente entende isso, Sim. né? E nós estávamos na época representando, né, a camisa. A gente nunca poderia esquecer da história do Guarani, história do clube, né? Eu sempre falo que, desse lado agora, como gestor, como executivo, eu acho que a primeira coisa que deveria fazer nos clubes, numa chegada no profissional, é ele visitar a sala de troféus, né? Até para ele entender o Ah, conhecer a tamanho e a história, né? magnitude realmente do clube, né? Então, ser abraçado por uma torcida e ser marcado até hoje, né? Cara, é uma gratidão muito grande. Isso não há dinheiro que paga. Eu tenho, eu tenho isso guardado realmente na minha vida e eu fico muito feliz, cara. Muito feliz de ter vestido e honrado de vestir a camisa do Guarani. Muito bom. Ó, tem o Mike aí que tá acompanhando a nossa live, ele falou que quando ele joga bola e faz gol, ele já mete as fechadas já. Cara, eu vou te contar umas coisas assim que foi muito engraçado também, muito legal, cara. Na época, né, muitas crianças, né, cortavam o cabelo moicano, quer dizer, Aí, ó. chegava lá com as munhequeiras, né, branquinha que eu sempre usei. Cara, isso é muito legal, sabe? Muitos pais, depois de anos, sabe, falavam que como gostavam, né, dessa comemoração e quantas alegrias eu dei pro filho, pra filha, no brinco ou em casa, torcendo, porque eles criaram essa identificação. A gente, além de atleta profissional, né, que a gente era, a gente representa o clube, a gente tem uma história, então a gente precisa ter um profissionalismo muito apurado, né? Não só jogando, mas principalmente fora, com o torcedor, ter um carinho, ter um respeito, né? Tratá-los bem, independente de resultado. A gente sabe, muitas vezes eu também, em 2009, né? Fui muito criticado pela torcida, mas entendia o momento, entendeu? Eu fazia parte do contexto. Muitas vezes a cobrança era maior, né, em cima de mim, porque eles sabiam tudo que eu tinha rendido, né? Sim, Então, tinha que entender esse lado. Alguns atletas não têm essa maturidade para entender, entendeu? E acha que não tem que respeitar o torcedor. Então, eu abomino isso e o torcedor não só do Guarani, mas de todos os clubes, eles têm que ser respeitados porque eles são a alma dos clubes. com certeza. Ô, Fernando, voltando aí um pouquinho para Série C, É. a gente pegou muito o Brasil de Pelotas, na fase final, né? Na penúltima fase, na última fase também. E você acha que o Brasil de Pelotas foi o adversário mais difícil ou teve um outro assim que complicou pra caramba a nossa vida na reta final aí? Olha, todos os jogos foram muito difíceis nessa época. Foi muito difícil. Não teve jogo fácil, entendeu? Enfrentar uma estrada para jogar em Tuiutaba, né? Como a gente foi jogar Nossa, longe pra caramba. E o Brasil realmente jogar contra os clubes gaúchos, né? Que tem já uma tradição, né? característica, né? De ser muito marcador, ter uma raça gaúcha, né? Vamos dizer assim. É, E aí nós fomos enfrentar o Brasil lá em Pelotas. Jogar lá é muito difícil, cara. A torcida fica em cima, canta os 90 minutos, entendeu? Então, realmente, é um clube muito organizado que tava. Então, realmente, foi um jogo muito difícil lá, cara. Tanto lá como no jogo do Brinco, né? Que eu acho que foi 1-0 gol meu de pênalti, né? E, e sempre foi muito difícil, cara, enfrentar. Eu acho que o Brasil era uma equipe muito organizada, né? O Campinense, na época, também nos incomodou bastante. Mas a equipe, eu acho que mais se destacou, assim, que teve mais dificuldade foi o Atlético Goianiense, que acabou sendo campeão, né? Nós nossa, tivemos dois Atlético, jogos aí que acabamos perdendo. ai, Foi uma... Atlético Goianiense é uma pedra no sapato até hoje. Se marcar um jogo amanhã com o Atlético Goianiense, acho que vai dar ruim, viu? Porque aquele Atlético Goianiense dificultou a nossa vida na Série C, na Série B. Cara, o Guarani perdeu de 3-0 no Brinco, na última Foi, fase. exato. Aí, na rodada seguinte, era com o Atlético de novo, lá em Goiânia, e perdeu de 2-0, Foi, né? E aí já tava complicando a nossa vida, né? exatamente. E, e o Marcão lá, sempre fazendo gol contra a gente, pelo amor de Deus. Era Marcão Marcão. e Juninho o ataque do Atlético Goianiense. Ai. Aí, ô Fernando, teve uns destaques aqui
O Rio Branco também ganhou de 4-2 a gente lá no Acre, velho. Então, num período de 4 jogos, o Guarani tinha tomado mais de 10 gols, cara. 12 gols. Tipo, o negócio já tava ficando assim, meio tenso pra subir, entendeu? Aham. Vocês sentiram isso? Que, putz, meu, agora o negócio tá complicando. Como que a gente tem que fazer e tal? Teve um momento assim durante a reta final? Olha, na realidade, quando teve essa percepção, né, que as coisas poderiam ficar um pouco difíceis, né, aí entrou a mão do gestor, né, que eu valorizo muito, que é o Beto Souza. O Beto Souza era um baita profissional, tenho um carinho muito grande por ele. Hoje é um colega de profissão, né, que ele é hoje o executivo do 15 de Piracicaba. O Beto conversou muito com a gente, entendeu? O próprio Luciano, o Marco Antônio, ele procurou colocar a gente realmente num nível de concentração altíssimo, né? Porque não tinha jogo fácil, né? E todos os jogos ali, praticamente na reta final, seriam muito importantes para a gente conseguir essa classificação, né? Então, Sim. realmente foi um momento até que a gente conversou no vestiário, só entre os atletas também. Existia uma cobrança, né? A gente não poderia relaxar no momento de ascensão que a equipe estava. E mesmo perdendo os jogos contra o Atlético Goianiense, né? A gente sabia que tinha uma união no grupo, tinha um grupo muito forte, né? E a nossa união realmente fez necessário. Um grupo que não tinha vaidade nenhuma, muitos atletas muito humildes ali, sabíamos que era um momento de transição, né? Porque um Sim. acesso poderia mudar muita coisa na vida dos atletas, como mudou, e principalmente para o clube, né? Tu colocar um Guarani numa Série B, realmente tirar dessa Série C, que é uma competição muito difícil. Então, realmente foi um momento onde existiu muita conversa, né? Então, eu caracterizo isso e depois em diante as coisas começaram a acontecer e até o fim a gente não perdeu mais o foco da busca pelo acesso. Então, a gente passou uns sufocos, mas também meteu umas goleadas, assim, como no Confiança, 4-2 Duque de Caxias. Então, tinha vários altos e baixos, né? Vários altos e baixos na reta final. Que, na Verdade. verdade, a Série C não foi fácil, né? Que você chegou na segunda fase e a Série C naquela época é o que é a Série D hoje, né? Então, assim, são diversos grupos, e aí Verdade. classifica dois de cada grupo, e o Guarani sempre classificando em segundo, segundo, segundo. E aí na penúltima fase, classificou em primeiro, e chegando na última rodada da Série C, ia pegar o Águia, e o Guarani estava bem colocado, estava em terceiro lugar, Isso. subia quatro, mas assim, os times estavam do penúltimo até né? Só o último que não tinha chance de subir, mas Muito até o próximo. último muito próximo um do outro. Então, uma combinação de resultados ali, vixe, poderia subir qualquer time. Então, como que foi o preparo aí para o último jogo que uma derrota poderia, né, acabar com essa campanha aí? Olha, eu vou te falar uma coisa assim, na humildade mesmo. Cara, não tinha para ninguém. Quando esse É, último jogo contra o Águia aí, com todo o respeito que a gente tinha com a equipe adversária, meu amigo, no aquecimento a gente vê um jogo no aquecimento. Quer dizer, os atletas, todo mundo muito concentrado, que olhar o brinco lotado, rapaz, não tem como as coisas não acontecer, entendeu? Esse nível de concentração ele é fundamental, sabe? Porque muitas vezes cria-se mais do torcedor, cria aquela expectativa muito grande. E nós, como os atletas, né, a gente não poderia deixar nos empolgar, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez entrou a mão da comissão técnica, né? Mais uma vez entrou a mão do Beto Souza, conversando muito, montando uma estratégia onde que nós não perdêssemos o nosso foco, né? E foi isso, cara. Foi um jogo muito, muito difícil mesmo. O Dairo realmente estava numa tarde e noite muito inspirada. feliz, né? Estava inspirado. O Dairo muitas vezes criticado, né? Que assim, pô, o Dairo Muito, é muito muito. lento, não sei o quê. Mas era um menino também escutava bastante, sabe? Sempre muito humilde também. Então também não foi à toa que ele fez esses 2 gols aí que nos deu o acesso, né? Então, cara, foi muito legal. Foi uma emoção única que nós vivemos, né? O grupo inteiro. E é como eu te falei, pode passar anos
e isso sempre vai refrescar nossa memória do quanto grato a gente foi com o torcedor de estar lotado naquele momento que a gente mais precisou, que era a cereja do bolo para o acesso. O pessoal pegava muito no pé do Dairo, né? Porque falava, tem verme, que não sei o quê, não corre, não sei o quê. Mas no dia o cara deve ter feito um exame, tirou todos os vermes que tinha nele e fez 2 gols e garantiu a, a nossa ascensão aí pra Série B. Dário, se você estiver assistindo aí, ó, muito obrigado, viu? Você foi demais aquele dia. O pessoal está comentando aqui, Arthur Rezende, É, sobre a mandou questão da flecha flechada. atrás do gol, né? E foi mesmo, cara. Eu arrumei um arco e flecha de madeira e eu coloquei atrás da placa, atrás do gol, né? Sim. E aí, se eu fizesse o gol, eu ia pegar a flecha e ia fazer a flechada para a torcida. Mas acabou não dando certo, mas o que valeu foi os gols do Dário, né? Ah, então, aí fica a dica aí, né, pra quando a gente for campeão paulista 2020, né, quem fizer o último gol do campeonato já meteu a flechada lá e... Mas cuidado, flecha de plástico, por favor, para poder não machucar ninguém, né, não ter problema, perder mando de campo aí, Tá certo. não é? Ô, Fernando, você fez muitos gols e fez até gol contra, cara. Na verdade, não é assim, aquele gol contra, né? A bola bate em você e pá, entrou. Um foi na Série C, Isso. né? Contra o Ituiutaba. Tuiutaba, lá em É, Tuiutaba. que você abriu o marcador, aí correu o campo todo para poder cumprimentar a torcida lá do outro lado, Foi. né? Aí depois lá num escanteio lá, a bola acabou desviando em você, entrou, e aí o Claudinei Ricon acabou salvando aí a nossa pátria, né? Foi, exatamente. E o outro gol contra a Chita, no derby lá de 2-2. Foi. Você tinha empatado o jogo com o voleio, né? Isso. E com 9 minutos e com 15 minutos já tinha saído aquele lance. Que, assim, eu fico assim, na hora, como torcedor, a gente fica assim, congelado, né? Fala assim, caramba. Aí, assim, na minha cabeça passa um monte de coisa. Ah, mas o cara fez um gol, aí fez um gol contra, então, tipo, um bate o outro. Mas Aham. naquela hora tava 2-1 pros caras, né? O gol contra, né? Tava 2-1 pros caras. O que que passou na sua cabeça lá quando a bola desviou lá em você? Cara, na No realidade ali derby. eu recebi falta, né? Na realidade foi um erro grotesco da arbitragem ali, porque eu sempre marcava a primeira bola, né? E aí a bola veio fechada e quando eu subi, eu tava absoluto para tirar essa bola, né? E aí eu recebi uma carga do Gum, o zagueiro da Chita, da Ponte. É. Recebi essa carga, né, nas minhas costas, onde projetou meu corpo para frente. E aí quando eu fiz o movimento, né, para cortar, com esse movimento ela acabou entrando no Desviando. ângulo do Douglas, né? Douglas, meu parceiro, grande amigo também que eu tenho, hoje está como treinador, baita profissional. E aí foi um momento, Fantástico. cara, assim, ó, tu vai na emoção, né, de ter feito um gol, um voleio num derby, num clássico, né? Já tinha uma expectativa naquele jogo muito grande, né? De jogar ao lado do Amoroso, né? Que, Amoroso. que se preparou muito, né? Ele tava com um problema no tornozelo dele que vinha incomodando muito. E ele queria jogar esse derby, cara. E graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Então foi uma emoção única. Nós saímos perdendo de 1-0, né? E aí, no início do segundo tempo, o Maranhão cruzou e eu consegui acertar o voleio, né? Que foi, cara, que loucura. Maravilhoso. E aí depois teve esse lance, né? Mas eu mantive a tranquilidade durante o jogo, né? Recebi muito apoio dos atletas, né? E eu tinha certeza que nós íamos reverter esse placar, entendeu? Até porque nós estávamos numa intensidade muito boa. E depois o Cleverson acertou aquele chute lá que foi A pancada, gigantesco, né? né? Meu Deus do céu. Acertou um belo chute. E se não sei se tu te recorda, mas antes de eu sair machucado, né? Porque eu tive uma lesão na panturrilha, eu tive uma chance de cabeça na marca do pênalti, onde que eu cabecei para fora, já machucado, né? Antes de sair. Então, foi um derby marcante, né? Como todos os clássicos, eles são marcantes, né? Sim. E fazer gol, né, no derby é fantástico, cara. Lógico que eu não esperava fazer 2 gols, né? Da maneira É. que foi. Mas ficou válido realmente pelo voleio e foi muito bacana. Então hoje, como já passou, né? O jogo terminou 2-2. Agora eu posso pensar, ele fez um gol a favor e outro contra, então se não fosse
esses gols ia ser 1-1, então ficou elas por elas, Elas né? por elas. Ficou. E né, você fez o voleio aí contra a Chita e você também meteu um voleio contra o Confiança. Você costumava treinar voleio durante a semana? Como que é essa facilidade aí? Na realidade, eu sempre treinei muito trabalho de finalização, né? Isso é uma das coisas que hoje, infelizmente, né, os nossos atletas, né, os centroavantes, eu caracterizo mais como camisa 9, eles acabam deixando de treinar, de fazer o algo mais, né? Nós temos hoje uma deficiência no futebol brasileiro de camisa 9, justamente porque não se fazem mais camisa 9 como antigamente. Essa é a realidade. Sim, Muitas vezes acabava o treino e eu ficava ali até escurecer, sempre trabalhando muito trabalho de finalização, porque era aquilo que me dava um respaldo para que eu tivesse as oportunidades no jogo para que eu pudesse fazer. Hoje em dia, tu vê nos clubes, né? Eles são os primeiros a ir embora, querem tomar banho, já é celular, arrumar o cabelo é, e esquece, né, Instagram, de muitas vezes trabalhar essa deficiência, né? Seja de finalização, seja com a perna ruim, de estar se aprimorando. Então, isso realmente é muito complicado, é muito difícil. Então, a resposta disso, né, a gente está vendo nos clubes muitas vezes com essa carência de um camisa 9 goleador, né, que tem uma média olhador. alta de gols, né, durante uma temporada. Hoje existe muita a questão tática, né, mudança. Hoje o centroavante não fica somente na área, tem que voltar para marcar. Mas, por exemplo, naquela época de 2008, né, já tinha o Henrique, né, que já tinha jogado o Campeonato Paulista, que era um centroavante Sim, de área. E as coisas elas aconteceram realmente porque a equipe sabia que tinha um camisa 9, né? O Luciano cobrava muito para mim não sair da área, sempre estar próximo do gol. E então isso facilitou bastante, né? O Maranhão também no grande momento que ele teve no Guarani, né? Maranhão jogou muito. Gols, né? Foi o cruzamento do Maranhão. Então isso facilitou bastante, cara. Quando tem uma equipe bastante competitiva, com atletas que tem essa confiança, né? De procurar, eles chegavam no fundo, eles me procuravam na área, né? E durante a semana eu conversava bastante com eles, sabe? Sobre essa questão de aonde eu gostaria que a bola chegasse. Então essa conversa, ela facilitou muito esse entrosamento, né? Já que eu cheguei com a competição já em andamento. Dá pra perceber assim que o grupo não tinha vaidade, então o pessoal tava lá pra te servir, porque essa é a função, né? Você é o cara da área, né? O centroavante, e o pessoal mandava super bem e praticamente só faltava empurrar, né? Tem gente que fala assim, analisa lá o gol, mas tava lá na pequena área, só empurrou, mas é questão de posicionamento também, né? Não é Tu sabe que só. aquele gol contra o Confiança, que foi de voleio, né? Que eu tinha feito o gol aos 12 e esse foi acho que aos 14, né? Que eu fiz o segundo. No cruzamento do Michael Sapucaia. Na realidade, o zagueiro, que eu lembro até hoje, que era o Márcio Alemão, que também vestiu a camisa do Guarani, Olha só, ele era do Confiança. Cara, ele me provocou demais o jogo inteiro, cara, sabe? E aí ele falou que ia me quebrar, falando, né, tentando me intimidar. Então aquele momento ali do gol foi maestral, cara, porque eu consegui sair da marcação dele, né? E aí consegui acertar esse voleio, até porque a bola saiu um pouco do meu poder de reação. E aí aham, foi automático aquela virada e foi um dos gols que eu caracterizo como um dos mais bonitos que eu tive na minha carreira. bacana. Ao lado do voleio do derby também, né? Exatamente. Esse não tem como não ser, né? Não tem. Não, alemão só de boca fechada já dá medo, né? Então, provocando é para desestabilizar, né? Mas você saiu bem e fez 2 gols aí na Foi mesmo. equipe. Jogo importante Oh, esse que teve. não, foi fundamental aí também para a arrancada aí do acesso, né? Verdade. Fernando, aí, né, fomos para 2009 e não tivemos um início bom, né? Fomos rebaixados aí no Campeonato Paulista e a gente subiu na Série B em 2009, só que você não participou. O que aconteceu, cara? Você era o artilheiro da Série C, né, pelo Guarani, e, tipo, no Paulistão fez 2 gols, né? Isso. Mas aí te esqueceram na Série B? Como é que foi? Cara, na realidade existiu assim, ó.
na época teve muita conversa, muitos boatos, né? Um dos motivos por que depois do Paulistão eu fui afastado, né? Esse dia eu falei numa live com o Batista, né? No programa do Batista. Sim. Foi me perguntado também o que tinha acontecido nessa oportunidade. E só teve uma pendência, vamos dizer assim, que aconteceu, uma divergência, né? Entre eu e o presidente, que foi na minha renovação de contrato, cara. Quando meu contrato estava acabando em 2008, né? Após o acesso à Série B, obviamente que eu vim para o Guarani com um salário bem abaixo do que eu vinha jogando, que eu vinha trabalhando em outros clubes, até pela maneira que eu cheguei no clube, né? Eu vinha 4 meses desempregado. E aí eu acho que nada mais natural de uma renovação de contrato minha, né? Um pouco de valorização, né? Em termos financeiros, né? Da diretoria. E isso não obteve, cara, sabe? Não teve. O Leonel, na época, realmente não soube olhar com carinho essa valorização para mim. Eu não estava pedindo nada astronômico, nada fora do comum. E aí a gente teve 1, 2, 3 reuniões e a gente não teve evolução. Nesse período, né, quem cuidava dos meus negócios era o Augusto Nogueira, lá de Porto Alegre. Ele veio para Campinas e ele recebeu um telefonema da Ponte Preta. E me fez uma proposta oficial, contrato de 2 anos para ir para a Ponte, salário 5 vezes mais daquilo que nós estávamos pedindo, né? Em termos financeiros, realmente era um valor muito significativo. Mas em nenhum momento passou na minha cabeça eu não renovar no Guarani, entendeu? Só que isso vazou para a imprensa, vazou, e o Leonel se sentiu meio que na obrigação de renovar mais ou menos perto daquilo que eu queria. E aí ele acabou renovando, né? Eu acabei aceitando a proposta que ele fez. Eu renovei por 1 ano. Eu tinha uma projeção de 2 a 3 anos de contrato. E ele renovou por 1 ano só. E eu senti que ele ficou muito incomodado, né, com essa renovação, da maneira que foi conduzida. Mas, enfim, na série, no Paulistão de 2009, as coisas não aconteceram, né? Por diversos fatores. Infelizmente, teve algumas mudanças de atletas. A nossa equipe não conseguiu se compactar numa competição tão difícil que é o Paulistão, né? E a gente acabou rebaixando. E quando rebaixou, em seguida teve a troca, né, da comissão. Assumiu o Vadão, né, com o Gersinho na época. Sim. E houve teve dispensa de alguns atletas e teve atletas que foram afastados, e eu estava incluso nesse meio. E eu sei entender, porque nós não podemos avaliar o rendimento, né, de uma competição tu conhecendo tudo aquilo que tu fez no ano anterior. Quer dizer, eu não desaprendi de jogar, entendeu? Eu fiz 2 gols, muitas vezes a torcida muitas vezes não sabia, mas eu jogava com dor e muita dor. Eu passava até a noite em casa fazendo tratamento, 3, 4 vezes por dia. Tratamento na minha panturrilha que eu vinha sentindo. Depois tive uma lesão no adutor. Chegou um ponto que o Guarani, no momento difícil, né, precisando vencer os jogos, eu já cheguei a jogar com grau 1, né, mas eu assumi a responsabilidade total para jogar, para poder ajudar. E, infelizmente, as coisas não deram certo, né? E aí houve esse afastamento. Eu fiquei treinando separado, eu cumpri meu contrato, né? Foi um momento muito difícil, porque, se não me engano, foram 7 atletas que foram afastados. Os 6, eles foram embora. Ficaram lá uma semana, tudo. E só eu fiquei treinando separado. Quer dizer, o pessoal treinava no brinco, eu tinha que treinar no CT. Se o pessoal ia para o CT, eu podia treinar no brinco. Então, foi um momento muito triste na minha carreira que eu passei, né? Até que, final de agosto, início de setembro, eu recebi uma proposta do Atlético Goianiense. E aí eu já estava no meu ápice de estresse, de desgosto, vamos dizer assim. E aí eu acabei indo pro Atlético Goianiense e me desligando do Guarani. Mas foi um momento conturbado. O Vadão, nosso querido Vadão, né, que nos deixou, conversou algumas vezes comigo, né, deixou claro que era uma posição exclusiva da diretoria. Então eu acompanhava todos os jogos, entendeu? A torcida muitas vezes pedia, né, o meu nome, gritava. Mas o Leonel foi irredutível e, infelizmente, ele teve os motivos deles. Entendi. Fernanda, a gente tá chegando aqui em 1 hora. Eu vou encerrar aqui e aí eu já te chamo de novo pra gente dar uma continuada aqui. Beleza? Tranquilo. Show de bola. Eu já te chamo aí. Alô. Valeu.